Olá, gente querida, você que me segue aqui no meu canal. Gratidão profunda por você me seguir. É uma grande alegria, um grande prazer voltar mais uma vez aqui para o nosso Torpedo 365. Nossa promessa de cada dia, um vídeo diferente para você. É isso que estamos cumprindo aqui no dia a dia. Hoje eu estou colocando esse vídeo um pouquinho mais tarde, né? Voltei hoje de Santa Catarina, onde fui passar alguns dias lá na casa da minha filha, mas estamos aqui cumprindo a nossa proposta, né, de levar cada dia uma reflexão aí para a sua vida, para o seu coração. Então, nós vamos chamar nossa vinheta. Já já eu volto com o vídeo de hoje. Não saia daí. Então, gente, hoje vamos refletir no capítulo 20 de João, tá? Capítulo 20 de João fala também algumas coisas que só João fala, nenhum outro evangelista relatou, tá certo? Nós não vamos aqui nos deter na questão da ressurreição de Jesus, porque isso nós já discutimos quando comentamos, quando gravamos o torpedo sobre Mateus, o Evangelho de Mateus. Mas vamos para lá para o verso 24 de João 20, que diz assim, ó: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. E aí, passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe o dedo aqui, Tomé, e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor Deus, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Olha, gente, que relato interessante. Essa passagem de Tomé, ela é muito conhecida no meio cristão, né? Tomé, o São Tomé, né? Aquele que tem que ver para crer. Ficou até virou um jargão isso, né? Eu sou igual Tomé, eu tenho que ver para crer. Quando a gente às vezes fala sobre coisas da vida, coisas corriqueiras da vida, né? Sobre negócios, enfim, para qualquer possibilidade de qualquer contexto da vida, a gente pode aplicar esse princípio de Tomé. Eu tenho que ver para crer. Né? E é interessante a gente parar para refletir um pouquinho nisso, porque todos os discípulos tinham visto Jesus, todos os 12, né? Estou me referindo àquele grupo específico de 12 discípulos. Eles tinham visto Jesus já, eles sabiam que Jesus tinha ressuscitado. No entanto, eles contaram para Tomé e Tomé duvidou das palavras deles. E aí que ele expressou o pensamento, né? Eu só vou acreditar se eu vê-lo, se eu colocar as mãos, os dedos nas feridas de suas mãos, e se eu colocar minha mão no lado do corpo dele, porque ali os soldados espetaram a lança ali do lado de Jesus. Foi essa expressão que Tomé teve naquele momento, né? Só vou acreditar se eu ver com os meus próprios olhos e se eu sentir com as minhas próprias mãos as feridas que tem nas mãos e do lado dele. Eu fico assim pensando que, por um lado, Tomé foi muito autêntico, ele foi muito corajoso, né? Ele não foi um homem hipócrita, ele expressou aquilo que ele sentia. E Deus gosta de pessoas assim, né? Pessoas que não fiquem tentando enganar o próprio Deus, porque Deus não se deixa enganar. A gente pode até enganar o próximo, ser hipócrita com o próximo, mas com Deus a gente tem que ser sincero. Não adianta a gente ter uma noite mal dormida, a gente ter uma noite horrível, depois no outro dia dizer para Deus: Senhor, gratidão pela linda, pela bela, pela deliciosa noite de repouso que eu tive. Se eu não tive uma boa noite de repouso, eu tenho que contar isso para Deus. Então, a autenticidade é algo muito bem-vindo, algo muito valorizado aos olhos de Deus,
dentro do coração humano e dentro desse contexto de cristianismo. Tomé, nesse aspecto, ele foi sincero, né? Ele foi sincero. Ele expôs o que ele sentia, sem medo, era o que ele sentia. Posso estar errado, mas eu estou sentindo isso. Então, eu só vou acreditar se eu realmente ver, né, as chagas, as feridas. E aí, passado 8 dias dessa fala de Tomé, diz a Bíblia que Jesus voltou a se encontrar com eles e as portas estavam trancadas. E aí tem aí um mistério, né? Que na verdade não é um mistério. Após a ressurreição, Jesus não era mais limitado pelo tempo e pelo espaço. A Bíblia diz que ele tinha um corpo, né? Mas era um corpo glorificado. E um corpo glorificado não é um corpo que se limita pelo espaço e pelo tempo. Como ele passou pelas portas trancadas, como ele atravessou as paredes, tendo um corpo físico, é um mistério aos olhos humanos, mas é um corpo glorificado. Ele era carne e osso, porque ele mesmo disse: toca em mim, porque um espírito não tem carne e osso como eu tenho. Mas ele chegou ali no meio de todos e disse: paz seja convosco. E aí ele chamou Tomé especificamente: vem, Tomé, coloca a tua mão aqui. Porque ele sabia o que Tomé tinha dito, né? Porque aos olhos de Jesus nada passa despercebido. Ele sabia o que Tomé sentia e ele deu a oportunidade para Tomé, para que Tomé expressasse para ele, né, o que ele sentia. E Tomé foi e tocou e conferiu, né, se era mesmo Jesus que estava ali. E aí, quando ele conferiu, né, eu imagino a cara de Tomé, aquela cara de incredulidade se transformando numa cara de admiração, de respeito e de adoração. Tanto é que ele disse: Senhor meu e Deus meu. E aí, Jesus disse para ele assim: você está crendo porque você me viu? Feliz, bem-aventurado é aquele que não viu e creu, ou aqueles que não viram, mas vão crer. E aí Jesus também estava mencionando, de uma certa forma, você e eu, que não vimos Jesus, mas nós cremos nele. Nós não vimos Jesus com os olhos da carne, os olhos, né, do nosso corpo, mas nós vemos Jesus com os olhos da fé. Por isso nós somos felizes, né? Agora eu fico pensando, fazendo uma aplicação bem prática na nossa vida, né? Quantas vezes nós temos evidências, como os discípulos tinham, como Tomé tinha, evidências de que Jesus ressuscitou, de que Jesus realiza milagres, do poder de Cristo, e a gente fica protelando a nossa crença. E não é que a gente fale como Tomé por sermos sinceros, a gente fala às vezes porque entramos na onda dos outros, né? Por exemplo, tem gente que diz que não crê em Deus porque a ciência, porque só acredita na ciência. E a ciência nunca vai provar a existência de Deus. E é verdade. Deus não se prova em laboratório. Deus não se prova em tubos de ensaio. Deus só se prova, se é que podemos assim chamar, né? Pela fé. A gente só pode acreditar na existência de Deus pela fé. Não é pela prova científica, porque isso nós nunca vamos ter. Tá? E quando Tomé se deparou com aquela cena e tocou nas mãos de Jesus, ele não teve outra reação a tomar a não ser se render e dizer: Senhor meu e Deus meu. Eu desejo assim de coração, sabe, gente? De coração mesmo. Que todos os dias nós possamos tocar nas mãos de Jesus, tocar no lado do corpo de Jesus, tocar nas mãos dele, pela fé, para que a gente possa todo dia também se render a essa fé, para dizer assim: eu não tenho mais o que fazer a não ser acreditar. Foi isso, essa foi a conclusão que Tomé chegou. Não tem mais o que fazer, não tem mais o que discutir, não tem argumentos mais sabe, para sobre fatos, né? Contra fatos, não existe argumentos. Então ele estava ali se deparando com um fato, o fato da ressurreição de Jesus. Então para isso não tinha argumento, não tinha como ele dizer o contrário, não tinha como ele dizer que não tinha prova, não tinha evidência. Agora ele tinha. Que você e eu possamos ter cada dia também na nossa vida a evidência da existência, do poder e do amor
de Jesus e assim possamos crer cada dia mais. Fique com Deus. Amanhã eu volto com mais um torpedo aqui para o seu coração e para a sua vida. Tchau, tchau e até amanhã.